Nós estamos no mês de outubro, então prepare-se, é uma oportunidade tão bonita de demonstrar o carinho, o amor à Virgem Maria. Caminhar até o santuário da Virgem Maria, da Mãe do Bom Pastor. Não vamos passear, não vamos fazer turismo ecológico, é uma peregrinação. A peregrinação recorda aquilo que nós somos, caminheiros rumo à casa de Deus. Os cristãos sempre fizeram isso. Já no Antigo Testamento, o povo de Deus tinha que peregrinar 3 vezes por ano a Jerusalém. 3 vezes por ano. Para as tendas, para a Páscoa, para a festa da dedicação. Peregrinação lembra sempre isso, que estamos caminhando para a casa do Senhor. Eu levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E lá vai o peregrino, caminhando, confiando no Senhor. Como diz também o Salmo, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm às tuas portas, Jerusalém. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos do Senhor, as tribos de Israel. Vejam, sempre foi assim. Na antiguidade cristã, os cristãos peregrinavam a Jerusalém e peregrinavam também aos túmulos dos santos apóstolos. Na Idade Média todinha, havia alguns lugares famosos de peregrinação, sobretudo 3, a Terra Santa, a Roma, para venerar os túmulos de São Pedro e São Paulo, e a Santiago de Compostela. Tanto que quem ia a Roma era chamado de quê? Você imagina? Quem vai a Roma é chamado de quê? Isso, romeiro. Romeiro é quem vai a Roma, caminhando, não fazendo turismo. E eram as peregrinações difíceis. As pessoas, você imagine, fazia até seu testamento antes de viajar, porque não sabia se voltariam vivos ou não. Então imagine que coisa bonita. Iam confiando no Senhor. Caríssimos irmãos, participe desses eventos. Então, agradeçamos a Deus por essas oportunidades que o Senhor nos dá de crescer na nossa fé. Está aí, queridos irmãos, esse texto tão conhecido do livro do Gênesis. Antes de entrarmos nesta leitura propriamente dita, recorde algumas coisas importantes. Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, são como parábolas que Jesus contava. Isso é muito importante de ser compreendido, porque a gente não compreenderá bem a Sagrada Escritura sem compreender a intenção que o autor tinha quando escreveu o texto. Esse texto, por exemplo, como está aqui, na sua forma definitiva atual, é do século VI, século V antes de Cristo. Então, são os sábios de Israel, depois do exílio de Babilônia, que pegam as velhas histórias que o povo de Deus contava, histórias que tinham uma lição de vida, e colocam por escrito na Sagrada Escritura. Isso não é para ser tomado ao pé da letra. Esse é o perigo do fundamentalismo. Destes que colocam a Bíblia debaixo do braço e sai explicando aí, cego guiando cego, sem entender nada. Nada. Você depois olhe com calma. Você vai ver que na Sagrada Escritura, no livro do Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, contam-se 2 vezes a criação do homem. E de modo totalmente diferente. Se você olhar no capítulo 1, quando o autor conta a criação do mundo todo, aí diz que no 6º dia Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança. E aí diz, Deus criou o homem à sua imagem, varão e varoa ele os criou, à sua imagem ele os criou. Nessa primeira narrativa, Deus cria com a palavra. Basta falar. Está vendo? Nem usa mão nem nada. Deus não tem mão nem nada. Deus é espírito. E Deus cria de uma vez só, homem e mulher. Façamos o homem, quer dizer, façamos o ser humano à nossa imagem,
como nossa semelhança. Pronto, e assim se fez. Deus criou o homem à sua imagem. Varão e varoa, ele os criou. À sua imagem, ele os criou. No capítulo 2, um capítulo depois, o autor já conta uma história totalmente diferente. Que não chovia na terra, mas que a terra era úmida, porque um vapor vinha de baixo para cima e tornava a terra sempre úmida. E então Deus pegou a Adamá. O que é Adamá? Adamá é o barro. E da Adamá fez o Adão. Quer dizer, da terra fez o terroso. Do barro fez o barroso. Pronto. E depois que fez o bichinho lá, o calunguinha, soprou nele. E ele se tornou um ser vivo. Deus soprou o nefesh sobre ele. A vida, vida inteligente, nefesh sobre ele. Não foi o ruá, a vida plena. Isso quem vai dar é Jesus depois. Depois Jesus vai dizer, eu sou a vida plena. Pois bem, Deus soprou e aí está a leitura que a gente vai comentar agora. Então veja, o autor, será que o autor era bobo que não estava vendo que uma história era diferente da outra? Ele sabia, mas pegou as duas. Todas as duas têm lição de vida. Todas as duas são edificantes. Todas as duas são verdadeiras. Aí você vai dizer, mas senhor bispo, como é que todas as duas são verdadeiras se cada uma conta uma coisa diferente? Aí quem não está sendo aprumado é você que não está entendendo. A Bíblia é livro de ciência, minha gente. Livro de ciência você estuda com um cientista. A Bíblia é um livro de religião. A Bíblia ensina o sentido da vida. A Bíblia ensina o que Deus quer para o ser humano, qual é o plano de Deus ao criar o mundo, ao criar o ser humano. Não explica o como Deus criou, isso compete à ciência. Deus deu inteligência ao homem para descobrir. Então pronto, o autor está contando uma parábola. Por que ele colocou os dois textos, que são diferentes, que são contraditórios? São contraditórios. No primeiro, Deus criou homem e mulher juntos, de uma vez só. No segundo, criou o homem, do homem tirou a mulher. E agora? No primeiro, Deus cria só com a palavra, façamos e se fez. No segundo, Deus plasma, feito um oleiro. Imagine Deus plasmando da terra. O que isso significa? Claro, o autor conserva as duas histórias, porque as duas são verdadeiras. Ou seja, as duas nos dão a verdade da salvação. A Sagrada Escritura contém a verdade, não qualquer verdade. Não tem na Bíblia verdade científica. A Bíblia não tem essa preocupação. A Bíblia não tem preocupação com verdade filosófica. Não tem preocupação com verdade lógica. Não tem. Qual é a verdade que a Bíblia nos dá? A Bíblia nos dá aquele que disse, eu sou a verdade. A verdade bíblica é uma pessoa, é Jesus. A Bíblia nos dá a verdade da nossa salvação, a verdade salvífica. Compreende? Então aí a gente pega, vai ler esses capítulos do Gênesis ao pé da letra. É uma confusão tão grande. Não é? É uma confusão. Primeiro porque contradiz totalmente o que a ciência descobriu. Segundo, porque a própria Bíblia não foi feita para isso. Quer ver uma coisa? Caim e Abel. Caim matou Abel. Depois Adão e Eva tiveram 7. Ficaram então Caim e 7. De onde vem a humanidade todinha? Pense um pouquinho. Então, não é essa a preocupação da Bíblia. Quando a gente lê um texto sem entender o que o texto quer dizer, a gente vai ler o texto errado. É como eu pegar uma poesia que diz, hoje o sol sorriu para mim e me disse a vida é bela. Se eu pego isso como um poema, eu entendo. E digo, puxa, que coisa, o cabra estava de bom humor, estava de bem com a vida. Se eu entendo isso ao pé da letra como uma narrativa de prosa, aí danou-se. Eu vou dizer, ou está doido ele, ou estou doido eu. Compreende, amigo? Então aí o problema não está no texto, está em você que não soube ler o texto. E na Bíblia existem muitas coisas assim. Muitas, não são poucas não. Por isso, todos devem ler a Sagrada Escritura. Mas devem procurar ter um pouco de critério. E a igreja procura dar esses critérios. Para isso tem cursos de Bíblia nas paróquias. Não é pegar e sair lendo pela sua cabeça. Aí é cada asneira, a palavra é essa mesma, asneira, vem de asno. Entende? É cada tolice, cada bobagem, vem de bobo.
tá certo? Que a gente escuta que chega a dar pena. Então, esses pregadores de televisão, por exemplo, um colosso de bobagem, de asneira. Porque o que é que sabe de Bíblia? Nada. Nada. Sabem decorar texto fora de contexto. Eu quis logo dizer isso, querido irmão, querida irmã, para que a gente não fique colocando depois, na nossa cabeça, problemas falsos. O melhor modo de uma pessoa perder a fé é aprender isso aqui, esses textos, como se fossem textos históricos, quando chega na escola, quando chega na universidade, aí pronto, vai perder a fé. Porque vê que não foi assim que as coisas aconteceram. Tá certo? E nem a Bíblia quer dizer como foi que aconteceu. A Bíblia quer explicar o porquê das coisas. Como as parábolas de Jesus. São histórias cheias de lições de vida. Histórias cheias de verdade. E a gente diz, glória a vós, Senhor. Não é? Muito bem, queridos irmãos. Vamos agora meditar um pouquinho nessa leitura. Primeiramente, esta frase que Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Isso é verdade. Deus não nos criou para viver, cada um de nós, isolado. Nenhum de nós pode dizer, eu me basto a mim mesmo. Deus nos criou necessitados de comunhão. Pode observar, comunhão com a criação. Nós precisamos da luz do sol, da água, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos do ar que respiramos. Nós precisamos mais ainda dos outros, de amar e ser amados, senão adoecemos. Quem não precisa de afeto? Quem? Existem vários tipos de afetos. Claro, o afeto do amigo, o afeto de um pai, de uma mãe, o afeto do namorado, da namorada, o afeto do esposo, da esposa, do filho, de um irmão, dos familiares. Todos precisamos, de um modo ou de outro, de afeto. O padre, o bispo, precisa do afeto dos fiéis. Os fiéis precisam do afeto do pastor, do bispo, do padre. Então, não é bom que o homem esteja só. E sabe por que Deus nos deu esta necessidade de afeto? Sabe por que Deus nos deu essa necessidade dos outros? Para que a gente, através dos outros, encontre o outro, que é Deus. Porque é interessante, a gente sente necessidade dos outros, mas os outros nunca enchem totalmente o nosso coração. Nem as coisas enchem o nosso coração totalmente, nem as pessoas, nem as situações, nada. As coisas, as pessoas, os outros nos ajudam, nos fazem crescer, amadurecer, mas a gente ainda fica com sede, a gente ainda fica procurando. É porque só em Deus a nossa alma tem repouso. Porque Deus nos criou assim. Não é bom que o homem esteja só. Nem o monge. O monge é o tipo de religioso, de frade, para vocês entenderem, que vive sozinho. Eu já fui monge. Eu passei 4 anos no mosteiro. Uma vida de silêncio, uma vida de solidão. Mas nem ali a gente está só. Porque esta solidão profunda me abre para a igreja toda, para os irmãos na fé, para rezar por eles, para rezar pela humanidade. Me abre para a comunhão com os santos do céu, me abre para a comunhão profunda com Deus, nosso Senhor. Então ninguém pode viver fechado em si. É como se Deus aqui dissesse, não é bom que o homem seja fechado. Não é bom que o homem seja autossuficiente. Vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Vamos ver, quem será esse auxiliar? Vamos ver. Alguém para auxiliar o homem. E não é inferior ao homem, é semelhante. Atenção. Então o Senhor Deus formou da terra, lembre, Deus tirou da terra o homem. Deus tirou da Adamá o Adão. Tirou da terra o terroso. E agora Deus vai dar uma auxiliar ao homem. Vamos lá. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. E trouxe-as a Adão para ver como os chamaria.
todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. Dar o nome quer dizer ter um certo poder sobre aquela coisa. Aquela coisa será o que eu a chamar. Então, aqui Deus é o modo como o autor sagrado diz que o homem tem a primazia na criação, neste mundo visível. Então, Deus dá o nome aos animais. Deus dá o nome às coisas. Isso quer dizer que o homem pode usar as coisas. Claro, dentro dos limites do respeito pela criação de Deus. Mas vamos lá. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Olhou aquela macacada toda, nada. Entende? Não encontrou. Ali ninguém serviu para ser auxiliar a Adão. Está certo? Daquela bicharada toda, nada. Adão não ficou satisfeito. Deu o nome a tudo, mas ali nada. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Atenção, atenção. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com a carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. Eu acho lindo isso. É lindo, lindo. Primeiro, por que é que Deus faz Adão dormir? Por que é que o autor sagrado diz isso? Para deixar claro que o homem não criou a mulher. O homem nem viu a mulher sendo criada. Deixa claro, né, que a mulher foi obra de Deus. Diretamente de Deus. Como o homem foi obra diretamente de Deus. Aí você pode perguntar, e por que o autor sagrado diz que ele tirou a mulher da costela do homem? Por que Deus não fez um bonequinho de barro também? Ah, se fizesse um bonequinho de barro, algum gaiato podia pensar que a mulher é de outro tipo de barro. É de um barro mais duro ou de um barro mais mole. Dizer que tirou da costela é dizer que os dois são da mesma dignidade, da mesma espécie. E Santo Agostinho ainda diz, repare, não tirou a mulher da cabeça. Então a mulher não é superior ao homem. Não é. Também não tirou do pé. A mulher não é inferior ao homem. Tira do lado. Do lado. Tá certo? De modo que mulher e homem têm a mesma dignidade. E é interessante, a Bíblia não diz que Deus soprou sobre a mulher. Veja que coisa impressionante. O mesmo sopro de vida do homem, o mesmo nefesh do homem, a alma racional, a alma inteligente, é a da mulher. Homem e mulher partilham a mesmíssima natureza, têm a mesmíssima dignidade. Agora, dizer isso naquela época, quando as pessoas pensavam que mulher era totalmente inferior ao homem. Então, veja, é uma coisa linda, linda. E ainda tem mais. Depois de tirada a costela, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu a Adão. Eu acho isso lindo. Só me lembro do pai que entra com a noiva, igreja dentro, e entrega sua filha ao noivo, ao esposo. É como se Deus, de braço dado, gosto de imaginar isso, levasse a mulher pelo paraíso e a entregasse a Adão. E Adão então exclamou, olha, é a primeira vez que o bicho homem vai falar. Pode olhar na sua Bíblia, Gênesis 2, 23. Até o versículo 23 do capítulo 2, o homem não tinha falado ainda na Bíblia. É a primeira palavra do homem. E a primeira palavra do homem não é uma oração. Deveria ter sido, não era? Pois não é. Não é um canto de louvor. É uma declaração de amor. De amor à mulher, não é a Deus, não. Olha aqui. E Adão exclamou, desta vez sim. Tá vendo? Porque antes aquela macaca que ele deu o nome lá de macaca, não. Desta vez sim. Né? Não é uma macaca, não é uma leoa, não é uma égua, não. Desta vez sim. É osso dos meus ossos. É carne da minha carne. Repare que coisa linda. Ela será chamada Ixá, mulher,
porque foi tirada do ish, do homem. Tá vendo? Ishá é a mesma palavra que ish, só é colocar o A. Tá vendo? Ish e chá. Em português não dá certo o jogo. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Né? Mas em hebraico dá certinho. Ela será chamada Ishá porque foi tirada do Ish. Então veja, no próprio nome, e no hebraico o que vale são as consoantes, no próprio nome Ish e Shá aparece a perfeita simetria, a perfeita igualdade de dignidade entre o homem e a mulher. E aí então o autor sagrado coloca o decreto de Deus. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E você pode entender também. Por isso a mulher deixará seu pai e sua mãe e se unirá ao seu marido. E eles serão uma só carne. Aqui eu queria chamar a atenção sua, meu irmão, para uma coisa importante. Primeiro, toda vocação bíblica começa com um deixar. Também o casamento é uma vocação. É um dom de Deus. Pelo menos o casamento cristão a gente entende na luz de Deus. Então, casar exige que eu deixo minha vida de solteiro. Deixo minha família antiga para constituir uma nova família. Você que é filho, vai se casar, a mulher da sua vida agora não é sua mãe, é sua esposa. A mulher mais próxima de você, a mulher que é osso dos seus ossos, carne da sua carne, não é sua mãe, é sua esposa. Do mesmo modo, você que se casou, mulher, o homem da sua vida agora é seu esposo. Os dois serão uma só carne. É forte, é mais do que um só espírito. O autor do Gênesis é bem concreto. Uma só carne, quer dizer, uma só vida, um só ser. Eis aqui o sentido. Então este é o sonho de Deus para o amor humano. E vejam, aqui está o motivo fundamental para nós cristãos, como também para os judeus, jamais a relação homossexual ser um ideal. Respeita-se, claro que se respeita, uma pessoa que seja homossexual. Claro que se respeita quem quiser viver com um parceiro do mesmo sexo. Respeitar é uma coisa. Concordar e dizer que é correto é outra coisa. À luz da fé, não é correto. À luz da fé, não é o que Deus sonhou para a humanidade. Pronto. Cada um vive como quer. Ninguém é obrigado a crer. Ninguém é obrigado a se submeter à palavra de Deus. Ninguém é obrigado a ser cristão. Ninguém é obrigado a crer que os livros da Sagrada Escritura são palavra de Deus. Agora, um cristão que baseia a sua vida na pregação apostólica, naquilo que Cristo ensinou e na Sagrada Escritura, jamais poderão dizer que tanto faz como tanto fez. Compreende? É isso que se precisa entender. Com todo o respeito pelas pessoas, a gente respeita as pessoas, a gente respeita a opção de vida das pessoas, a gente respeita. Nós vivemos numa sociedade pluralista, não podemos impor nossa visão a ninguém. Agora, também ninguém pode impor sua visão a gente. E a nossa visão, a visão de quem crê, fundamenta-se na Sagrada Escritura. Então vejam quantas lições a palavra de Deus dá. Então, Deus sonhou com essa comunhão entre homem e mulher, um para o outro, comunhão de vida. É triste porque à medida em que a sociedade se esquece de Deus, na medida em que o homem quer ser seu próprio Deus, ele perde o rumo. Agora mesmo eu estava vendo, não é, um casal, uma brasileira e um russo que estão leiloando a virgindade. Veja, isso é o cúmulo da imoralidade. E olhando agora aqui na internet, que o russo está meio encabulado, porque ele está leiloando a virgindade, e os maiores lances para o leilão, quem está dando são homens. E ele está aperreado porque diz, eu não sou homossexual e quero que respeitem isso. Falar em respeito, esse rapazinho quer falar em respeito, respeito merece quem ao respeito se dá. Veja,
Uma pessoa que leilou a sua virgindade está muito abaixo do nível do respeito humano. Mas é isso. Quando o homem joga Deus na lata do lixo, quando o homem despreza os preceitos do Senhor, quando o homem pensa que não tem limites para ele, que ele é seu próprio limite, ele se destrói. Então nós estamos na baixaria da baixaria. Quando o cristão diz isto é certo, isto é errado, ele não quer impor nada a ninguém, mas ele quer olhar a vida com um critério. E o critério de vida é o Senhor Jesus e a sua santa palavra na Escritura. Está ótimo? Mas só ainda uma coisinha para a gente terminar esta primeira leitura. Ora, se Deus diz que não é bom que o homem esteja só, se Deus disse que o homem e a mulher formam uma só carne, por que é que entre os cristãos existem aqueles que não se casam e que permanecem solteiros? Como o bispo que é solteiro, como os padres, como os religiosos. Isso não é contra a Escritura de modo algum, tá certo? A mesma Escritura, o Novo Testamento, e nós estamos no Novo Testamento, louva aqueles que por amor ao reino de Deus, por amor a Cristo, vivem solteiros. O próprio Cristo foi solteiro, apesar do mundo, não é? Do mundo que não entende o celibato, do mundo que não entende a castidade, do mundo que não entende as coisas espirituais. Querer, por fim da força, arrumar uma esposa para Jesus. Maria Madalena, seja quem for. Outros dizem que Jesus tinha uma amizade estranha com João. Ou seja, cada grupo quer colocar para Jesus a sua ideologia. Não, Nosso Senhor nunca teve nada disso. Nosso Senhor é um homem livre, realizado, sereno, solteiro. Solteiro não por ódio ao sexo, solteiro porque todinho consagrado ao Pai. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Jesus vive totalmente para o Pai. Pois bem, Jesus ama os outros com um amor livre e maduro. A gente vê a gentileza de Jesus para com as mulheres, por exemplo, Marta, Maria, aquela viúva de Naim, não é? A gente vê a delicadeza de Jesus com as crianças. Deixai vir as minhas criancinhas, com os pobres, com os idosos, toma pela mão a sogra de Pedro e a ergue. Então, Jesus é um homem livre e realizado, porque totalmente entregue ao Pai. E ele aconselha, vocês sabem que ele mesmo diz que aqueles que se castram, aí no sentido figurado, pelo reino de Deus, tá certo? Ele diz, aqueles que se castram pelo reino de Deus, quem puder entender, entenda. E o próprio São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7º, vai elogiar quem renuncia ao casamento por amor do Senhor. E o próprio São Paulo fez isso, como também São João evangelista. Então, é da mais antiga e mais bela tradição cristã. Tanto valorizar o casamento, como valorizar ainda mais a virgindade consagrada. São Paulo diz claramente, está lá em 1 Coríntios, pode olhar, São Paulo diz claramente que aquele que não casa por amor do reino, por amor de Cristo, está num estado superior ao que se casa. Tem que se dizer isso claramente, porque está na Sagrada Escritura. Ele diz, o casado cuida das coisas da mulher, a casada cuida das coisas do marido, o solteiro cuida das coisas do Senhor. Ele diz claramente, olha, que o homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar ao Senhor. O casado preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar a sua mulher, e assim está dividido. Olha o capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. Agora, claro, São Paulo pede que aquele exige, porque essa exigência do Senhor, que aquele que não case viva castamente. Não é ter vida dupla, viva castamente. Aquele que deseja ser sacerdote, religioso, religiosa, e vê que não tem aptidão para o celibato, deve deixar o seminário,
não deve ser padre, não deve fazer os votos e deve casar-se. O apóstolo também diz, é melhor casar-se que abrasar-se. Pronto. Então, é um discernimento que se faz. A igreja exige, pelo menos a igreja do rito latino, é uma coisa que eu não sei se você sabe. Deixa eu dizer. Na igreja católica existem padres casados. A igreja é muito bonita, viu, meu irmão? A igreja é muito rica de experiências, é uma coisa linda. Veja, os católicos do Ocidente, que somos nós somos chamados católicos de rito latino, está certo? De rito romano. Os católicos de rito latino, os padres e bispos não podem casar. Só os diáconos podem casar. Os católicos dos ritos orientais, quais são os ritos orientais? Tem um monte. Rito melquita, maronita, malabá, malancá, ucraniano, etíope, copta, ruteno. São muitos os ritos orientais, mas são católicos, viu? Obedecem ao Papa, estão em comunhão conosco. Pois bem, os católicos de rito oriental, os padres podem casar. E os diáconos também. Quem não pode casar são os bispos. Os padres, antes de se ordenar, eles se casam. Agora, depois de ordenado o padre, não pode mais casar. E se ficar viúvo, não pode casar novamente. Não sei se você sabia disso. Mas, para nós, católicos de rito latino, o celibato dos padres é obrigatório. A gente é no período do seminário, é no período de formação, que a gente deve fazer o discernimento, com a graça de Deus, com a ajuda dos diretores espirituais, se consegue ou não viver celibatariamente, se tem vocação ou não para o celibato. E se não tiver, deve, com sinceridade e com humildade, deixar esse caminho. Você pode dizer, mas tem aqueles que caem. Tem, como tem casados que caem. Todos os casados são fiéis? Todos os casados são fiéis? Todos os casados nunca traíram? Então, cuidado, não é por aí que a gente vai avaliar o valor e a beleza do celibato. Nem vai sair por aí dizendo, não, os padres não são celibatários. Sim, senhor, a grande maioria é celibatária, sim. Então, cuidado. Infelizmente, nunca se comenta a virtude, a vitória de um sacerdote. Se comenta a queda que ele, porventura, venha a experimentar. Infelizmente. Então, cuidado, católico. É bom entender essas coisas para depois não ter os pensamentos do mundo, o modo de avaliar as coisas de Deus com a medida do mundo. Vamos lá, vamos destrinchar, versículo por versículo, esse texto. Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Atenção, Jesus é Deus, você sabe disso. Jesus é uma pessoa divina. O mesmo autor da carta aos Hebreus, essa mesma carta aos Hebreus, está certo? Lá no capítulo 1, versículos 1 a 14, vai dizer que Jesus é superior aos anjos, que os anjos servem a Jesus. Só que o Filho Eterno, sendo Deus, se fez homem. Veja, o Filho Eterno, sem deixar de ser Deus, humilhou-se, esvaziou-se e assumiu a condição de servo, a condição humana. Como diz São Paulo lá na carta aos Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Então, esse Jesus, nós o vimos como homem menor que os anjos, porque tomou a condição de servo. Ele mesmo vai dizer, o Pai é maior que eu. Então, ele que como Deus é Senhor de tudo, ele que como Deus é igual ao Pai, por amor de nós, fez-se homem, igual a nós, tomou a condição humana, tomou a condição de servo, fazendo-se menor que os anjos, que são superiores aos homens. Está certo? E aí, como homem, como servo, por obediência ao Pai, pela nossa salvação, por amor a nós, aceitou a morte e morte de cruz. E Deus, o Pai, o glorificou. Deus agora glorifica Jesus como homem. Como Deus, Jesus sempre foi glorioso.
Como Deus, Jesus não precisa de glória, ele é a glória. Ele tem a glória. Como homem, o Pai o glorificou. Olha aqui, Jesus, a quem Deus fez pouco menor que os anjos, pela sua encarnação, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Ressuscitou. Ressuscitou. Está vendo? Tendo-se feito obediente ao Pai até a morte, Deus o glorificou. Olha aqui. Sim, pela graça de Deus, em favor de todos, ele provou a morte. A morte de Jesus foi por mim, foi por você. Como diz São Paulo na carta aos Gálatas, ele me amou e se entregou por mim. Então, pela graça de Deus, pelo amor do Pai, pela bondade do Pai para conosco, Jesus vai dizer isso no capítulo 3 do Evangelho de São João. Vai dizer a Nicodemos, Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquela morte de cruz não foi um acidente. Aquela morte de cruz o Pai permitiu por amor da humanidade, por amor a nós. E aí então, o autor sagrado continua, convinha de fato que aquele quem o Pai, aquele Deus, aquele Pai, por quem e para quem todas as coisas existem, e que desejou conduzir muitos filhos à glória. Então veja, convinha que aquele Pai, aquele Deus que nos queria salvar, levasse o iniciador da salvação deles. Quem é o iniciador? Quem é o princípio? Quem é a causa da nossa salvação? É Jesus, que se fez homem igual a nós. Veja, ele desceu até nós, fez-se igual a nós para nos salvar. Então convinha que aquele Deus Pai, que criou tudo, querendo nos salvar, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação desses filhos à consumação por meio do sofrimento. Entenda, deixa eu explicar. Jesus foi obedecendo ao Pai na sua vida humana. Obedecendo como homem, amando o Pai como homem, em nosso nome, para nos abrir a porta do céu. E por que diz, levou à consumação? Porque Jesus foi amando, obedecendo até o extremo, até a morte e morte de cruz. Jesus amou o Pai, Jesus obedeceu ao Pai, até onde não podia mais, até o máximo que um ser humano pode fazer. E assim a obediência de Jesus é consumada, é perfeita. O amor de Jesus é perfeito. Então a obra dele é perfeita. Jesus, com a sua obediência e o seu amor, nos obteve a salvação. Por isso diz aqui, olha, convinha de fato que aquele, o Pai, por quem e para quem todas as coisas existem, e que desejou, esse Pai, conduzir muitos filhos à glória, levasse o Filho feito homem, iniciador da salvação deles, da humanidade, à consumação por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados, ou seja, nós, são descendentes do mesmo ancestral. Quem é o ancestral? Adão. Ou seja, Jesus se fez homem, barro como nós, pobre como nós, que se cansa, que se angustia. Veja, o Pai fez do seu Filho amado e eterno e bendito, humano, solidário a nós. E na nossa humanidade, Jesus sofreu tudo o que é nosso, menos o pecado, para nos salvar. É isso que está dizendo aqui. Então, por esta razão, olha aqui, ele quem? Jesus, o santificador nosso, o salvador nosso, não se envergonha de o chamar de irmãos. Sim, nosso Senhor é nosso irmão, sim. É interessante, Jesus nunca disse que é nosso irmão. Só diz isso depois que morre e ressuscita. Ele diz, ide dizer aos meus irmãos que eu os precedo, eu os encontro na Galileia. Jesus só se chama nosso irmão depois que morreu por nós e ressuscitou por nós. A gente pode confiar nele. A gente pode entregar a vida a Jesus. Ele se fez homem. Ele se fez como nós para nos fazer ser como ele. Filho eterno,
filho obediente, filho que se entregou ao Pai. Agradeçamos a nosso Senhor, viu, queridos irmãos? E nos esforcemos para, na nossa vida, viver como Jesus viveu. Um total amor, um total abandono, uma total confiança nas mãos do Pai. Está aí um evangelho fora de moda, né, meus irmãos? Está aí um evangelho que muitos cristãos não querem nem ouvir falar nele. Mas é isso mesmo, viu? É isso que vocês escutaram, é a palavra de Jesus. E nós seremos julgados por essa palavra. O matrimônio é indissolúvel. O matrimônio cristão é indissolúvel diante de Deus. E acabou-se a festa. Aqui a gente não vai julgar as intenções de ninguém. A gente não vai julgar o coração de ninguém. Mas a gente tem que dizer claramente qual é o sonho de Deus para o amor humano. O que é que Jesus quer dos seus discípulos. É muito interessante porque o Antigo Testamento permite o divórcio. Você pode olhar, por exemplo, Deuteronômio 24:1. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Se o homem já não gosta mais da mulher com a qual ele se casou, ele faz uma carta de divórcio. Se a mulher não gosta mais do homem com o qual ela se casou, ela faz uma carta de divórcio. Interessante que tem direitos iguais para os dois nisso. E Jesus, que é tão bom, Jesus, que é tão misericordioso, diz não. Pronto. Veja, primeiro é interessante, os fariseus perguntam para testar, o homem pode separar-se de sua mulher? Jesus pergunta, o que é que a lei de Moisés diz? E eles dizem, Moisés permitiu. E aí, como é que Jesus interpreta isso? Jesus diz que aquilo lá no Antigo Testamento é uma concessão que Deus fez por causa da dureza do coração humano. Por causa da incapacidade do coração humano de levar o amor até as últimas consequências. Apesar da gente falar tanto em amor. As canções falam em amor, as novelas falam em amor, a internet fala em amor, mas a incapacidade de levar a sério o amor até as últimas consequências. Aí Jesus diz, no princípio não era assim. No princípio, quando Deus criou o céu e a terra. Por isso a primeira leitura da missa de hoje fala do princípio. O homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, e os dois serão uma só carne. Jesus vem trazer com a sua salvação, com a sua obediência até a morte, como a gente escutou na segunda leitura. Jesus consumou a sua vida se entregando por nós. Não existe amor sem se consumir. Não existe amor sem ir até as últimas consequências. Então Jesus vem para recolocar todas as coisas naquele princípio que Deus sonhou. Por isso ele diz, no princípio não era assim. No princípio está escrito lá, na Sagrada Escritura, o homem deixará seu pai e sua mãe. A mulher deixará seu pai e sua mãe. E os dois serão uma só carne. E aí Jesus então dá a sentença dele. O cristão que é casado e se separa. Se ele se separou porque não tinha outro jeito mesmo, não é bom, separou-se, mas ele ainda pode comungar tudo. Agora, uniu-se a outra mulher, ou a mulher uniu-se a outro homem, comete adultério. Comete adultério. E não deve comungar no corpo do Senhor. Não estou dizendo que está no inferno, não estou dizendo que é pior do que os outros, não. Deve participar da vida da igreja, participe, reze, crie seus filhos na fé cristã direitinho, tudo direitinho. Agora, não brinque com a palavra de Cristo. Aí, meu irmão, se essa é a sua situação, na hora da comunhão se ajoelhe com dignidade, como alguém que assume as consequências dos seus atos e diga, Senhor, vem ao meu coração. Eu não posso ir a ti na comunhão, vem a mim na misericórdia, Senhor. Mas a palavra de Cristo é séria. Por isso aquela história dos padrinhos domingo passado. Como é que pode ser padrinho de batismo quem livremente entrou numa situação dessa? Não pode. De jeito nenhum. É uma contradição. Você está mangando de Nosso Senhor. A igreja entende. A igreja entende como mãe. Entende seu casamento falhou. E você se separou. E além de se separar, ainda procurou uma outra união. A igreja não julga seu coração.
Mas a igreja pede que você seja coerente, que você seja maduro. Maduro é quem assume as consequências da decisão que tomou. Então, que você se abstenha de comungar e que você não seja padrinho. Desobedecer a isso de modo prepotente é rasgar o evangelho. É se julgar acima de Cristo. É julgar que você pode ensinar a Cristo o que é certo e o que é errado. É essa soberba que é inadmissível. E que é pior ainda do que o próprio pecado. É interessante, Jesus que é tão misericordioso, isso sempre me impressionou. Jesus que é tão misericordioso, Jesus que é tão compreensivo nessa questão do matrimônio, foi duríssimo. E a igreja não tem autoridade. Eu acho interessante, cristãos que andam com a Bíblia debaixo do braço, e casa, separa, se recasa, ressepara, recasa novamente, e ainda pede ao Senhor que mande outra pessoa, que não é o Senhor que manda. Eu não entendo. Pega da Escritura somente o que interessa, o que agrada. Está aqui, essa palavra é do Senhor. É do Senhor. A igreja não tem autoridade, a igreja não pode passar por cima dessa palavra. A igreja deve ter misericórdia com as pessoas que estão nessa situação, acolhê-las, respeitá-las, ajudá-las, tê-las como filhos, e elas são filhos, ter o maior carinho, mas não pode passar por cima da palavra do Senhor. Ah, mas isso hoje ninguém... Não interessa. O critério da verdade é Cristo. Não é a moda de cada momento. É interessante, Jesus foi tão firme que os apóstolos ficaram escandalizados. E aí disseram assim, é melhor não casar. E Jesus se mantém. Quem puder entender, entenda. E é interessante como termina o evangelho de hoje. Como é que termina? Jesus pega uma criança e diz, olha, quem quiser ser o maior no reino, tá certo? Quem não acolher o reino como uma criança, tá certo? Não pode ver o reino. O que é que ele quer dizer com isso? Por que é que essa passagem da criança está aí? Porque só quem tem um coração de criança diante de Deus pode suportar essa palavra de Jesus. Aquele que é soberbo, aquele que se acha melhor do que nosso Senhor, mais sábio, nunca vai aceitar isso que Jesus disse sobre o casamento. Como é que o mundo de hoje pode aceitar se o mundo de hoje é tão soberbo? Compreende, meu irmão? Então escute, por mais que você não entenda, ou por mais que você sofra, mas diga, Senhor, eu creio. Senhor, eu me coloco debaixo da tua palavra. Só te peço isso. Tem misericórdia de mim. Aí sim, meu irmão. Aí é estar na verdade. Aí é assumir a sua cruz. Aí é não mascarar as suas decisões. Nosso Senhor é assim. Nosso Senhor não engana. Nosso Senhor não brinca. Quanto aos casados que estão em paz no seu casamento, conservem. Conservem no diálogo, no respeito mútuo, na admiração, no perdão, na partilha da vida, dos problemas, das esperanças. Conserve o seu casamento. Lembrando que amor não cai do céu pronto, o amor se cultiva. E aqueles irmãos que estão numa segunda união, numa união irregular diante de Cristo, ainda assim, nesta união em que estão, se respeitem, construa, para que não venham novamente a falir e a coisa fique pior ainda. Sempre, sempre nós somos desafiados a amar, a crescer no amor. O amor a gente aprende, o amor a gente cultiva, no amor a gente investe. Amor que é amor nunca morre. Abençoe a todos vós, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.